plano, o céu, o quadro, e a cultura imaterial, com suas ideias, as teorias, os conhecimentos, a arte, tudo isso é cultura imaterial. Material que não podemos tocar, pegar, algo concreto, isso tem esse nome. A arte, o pensamento, as teorias, o conhecimento, a ciência, a filosofia, a religião, isso é cultura imaterial. Enquanto a cultura material é tudo que é concreto, confeccionado pelas mãos humanas. O Irving Goffman vai refletir sobre cultura e sobre identidade. Identidade é que faz alguém quem ele é. E para o Irving Goffman, a cultura ela molda a nossa identidade. Então nós somos quem nós somos, graças às influências da cultura onde a gente vive uma cultura brasileira, a gente vai moldar a nossa identidade por essa cultura. Nós moramos em Minas Gerais, temos todo um sotaque, todo um modo de ser, de pensar e de agir, influenciado pela cultura mineira. A nossa alimentação, o jeito da gente falar, então a nossa identidade ela é moldada pela cultura. E ele vai defender também o seguinte, né? Ele vai dizer que a cultura e a identidade é formada em sociedade, mas a sociedade também ela nos estigmatiza, produz estigmas. O que é o estigma? É uma marca, é uma mancha. Então, a sociedade ela nutre sobre nós expectativas. E quando nós não correspondemos a essas expectativas, nós somos estigmatizados. Estigmas, marcas, manchas são coladas na gente. A sociedade faz isso constantemente. E ele vai falar dos tipos de estigma. Tem 3 tipos de estigma. O estigma por questões físicas. Então você vai ser estigmatizado a partir, por exemplo, se você for careca, se você for gordo, se você for magro, se você não tiver um braço, uma perna. Todas essas características físicas produzem estigmas. Aí vai falar, se tiver só uma perna, olha o saci. Se tiver só um braço, olha o maneta. Olha o perneta. O careca, olha o careca, aquele careca lá, né? Ou aquele bordão lá, aquele bambudo, aquela baleia, né? Então são formas de estigmatização físicas. Tem estigmatização de caráter. Aí depende da forma como uma pessoa se comporta. Ah, aquele lá é fofoqueiro. Ah, aquele é ladrão. Ah, aquele lá, né? Aquele aluno ali é insuportável, patrioto, demônio. Então isso é uma forma de estigmatização a partir do caráter. E tem a estigmatização também tribal. Grupo. Grupos estigmatizam outros grupos. E aí isso cria xenofobia, aversão ao diferente. Os brancos estigmatizam os pretos. Os ricos estigmatizam os pobres. E assim sucessivamente, né? Os grupos ali também criam estigmas em relação aos outros. E a gente está constantemente, segundo o Irving Goffman, fazendo gestão da impressão que a gente causa nos outros, para a gente não ser estigmatizado. A gente vive tentando nos enquadrar nas expectativas alheias. A gente não mostra tudo que a gente é, ou a gente não se mostra como a gente é na intimidade para todo mundo. Por quê? Porque temos medo de sermos estigmatizados. Recebemos uma marca. E quando a gente não corresponde às expectativas, a gente vai ser estigmatizado. Então, um atributo que estigmatiza um tipo de possuidor pode confirmar a normalidade de outro. Aí o que acontece com o sujeito, por exemplo, que ele é estigmatizado porque ele tem falta da perna, braço? Ele vai ser com pessoas que faltam perna e faltam braço. O careca vai ser amigo dos carecas, dos gordinhos, os magrinhos, os magrinhos. Os ladrões, os ladrões, os fofoqueiros, os fofoqueiros. Oi? É crime, né? Fofocar depende da fofoca. Tem fofoca que pode inspirar crime, né? Mas ladrão também é crime. Dependendo da fofoca, pode ser crime. Pode ser incluído nos crimes de calúnia, difamação e injúria. Injúria é quando você xinga alguém, difamação é quando você fala mal de alguém, e calúnia é quando você mente sobre alguém. Se a fofoca envolver esses 3 elementos e essa fofoca se
te enchendo na cabeça. Tem gente que faz implante, né? Aí tem gente que faz bariátrica para poder emagrecer. Então são formas de disfarces sociais que a gente adota para poder se enquadrar nas expectativas da sociedade. Porque a sociedade espera que a gente tenha cabelo, que a gente seja magro, esbelto, que a gente seja honesto, que a gente não saia falando dos outros. Por isso que tem os estigmas aí, né? Então as perucas são um tipo de disfarce usado por algumas pessoas que elas para tentar ocultar sua calvície, evitando assim uma fonte potencial de estigma. O careca é estigmatizado, o gordo é estigmatizado, o fogueiro é estigmatizado, o aluno disciplinado ele é estigmatizado. E é preciso atravessar essas fronteiras, uma fronteira aí entre a linha de quem nós somos na intimidade e de como nós nos apresentamos em sociedade. E aí há um confronto, muitas vezes, um conflito da nossa identidade. Porque muitas coisas que eu faço na minha intimidade eu não posso fazer em sociedade. Eu não posso apresentar para a sociedade algumas facetas minhas, porque se eu não fizer, eu serei estigmatizado. Junto com a estigmatização, serei excluído, marginalizado, mal visto, mal falado. Então as causas da estigmatização são numerosas, são inúmeras, né? Mas podem incluir fofoca. E a fofoca aí, ó. Fofoqueira, e atitudes negativas que surgem da ignorância e ou de tensões causadas por uma classe social ou raça, o rico e o pobre, o preto e o branco. Então isso levaria a um estereótipo negativo do indivíduo. O racista vê o negro, por exemplo, o preto, como alguém inferior, de uma raça inferior, alguém que não poderia conviver em sociedade, principalmente conviver com a elite, com os brancos. Essa é a visão do racista, né? O negro é inferior, o negro, por ser inferior, ele está mais próximo da animalidade do que da humanidade. Isso levaria a um estereótipo negativo do indivíduo pelo grupo, né? Com o tempo o indivíduo internaliza esses fatos que acabam moldando a sua autoavaliação. Olha só o que acontece, quando a gente é estigmatizado, a gente acaba introjetando aquilo na nossa identidade. E é difícil depois desfazer isso. Por exemplo, se você é sempre chamado de burro, você vai começar a pensar que você é burro. Se você for achar insuportável, você vai começar a achar que você é insuportável, chato. Então, esses estigmas que as pessoas vão colocando, essas marcas que elas vão colocando em nós vamos agregando elas. Muitas vezes isso gera problemas, porque você passa a acreditar que você é aquilo e começa a reproduzir aquilo. Por exemplo, você vai chamar de burro para os seus pais, vai chamar de burro na escola, você começa a pensar que você é burro e começa a trabalhar inconscientemente para provar que você é burro. Ou seja, você se auto-boicota, é uma profecia auto-realizada. Você começa a achar que é burro e começa a se comportar para provar ou para concretizar a sua própria profecia auto-realizada, né? Então, a nossa identidade vai sendo moldada. E a gente tem que tomar cuidado com esses rótulos que a gente muitas vezes agrega. Principalmente vocês são crianças aí. Muitas coisas que os outros chamam de vocês não gostam, mas com o tempo de tanto ser chamado, você acaba agregando, incorporando aquilo na sua identidade. E começa a achar que você é aquilo, não é. Pois é. Né? Então, nesse ponto, o indivíduo já adquiriu uma identidade estigmatizada. Então, ele formou a sua própria identidade com estigmas que a sociedade foi colocando. A pessoa começa a se achar burra, inferior, feia, feia, horroroso, né? Esquisito, né? Então, pessoas não estigmatizadas ou pessoas normais, aquelas pessoas que se enquadram nos padrões que a sociedade exige. As causas da estigmatização incluem aí expectativas de comportamento. A sociedade tem expectativas da maneira como a gente deve ou não agir. Estereótipos negativos. Aí entra isso, fogueira, padrão, né? Demoniado, preta, feio, gordo, careca. Atitudes negativas. Aí entra a questão do caráter. Tem pessoas que têm comportamentos negativos, mas você não é o comportamento negativo que você tem, ou que você teve. Porque você fez uma coisa e você é aquela coisa. Você não fofoquei, eu menti,
quer dizer que você é fofoqueiro e você é mentiroso. A não ser que você agregue e comece a comportar-se, porque acredita que agora você é mentiroso, você vai só mentir. Porque você incorporou isso na sua identidade, basta acreditar que você era aquilo, né? A mídia popular, muitas vezes, hoje em dia, principalmente nas redes sociais, aí os estigmas estão sendo propagados nas redes sociais. E alguém vai fazer uma fofoca na rede social e fala, aí todo mundo começa a zoar nós. Aí pega um apelido, né? Uma coisa, um estereótipo ali, né? Um estigma. A fofoca é a principal reprodutora desses estigmas. E a pessoa, a fofoqueira, também é estigmatizada. Ela tem uma boa posição. Então, uma negativa aí na estigmatização do grupo, né? É a estigmatização, a pessoa é estigmatizada. Quais são os efeitos da estigmatização? Entre eles aí estão o sentimento de inutilidade. A pessoa começa a se achar inútil. Ela começa a se avaliar de forma excessiva e cruel, se depreciando. Verdade. Falta de autoconfiança, a pessoa não confia mais em si mesmo, perde a confiança em si mesmo. Porque até uma imagem deturpada de si mesmo. E se vê como um fracassado, um inútil, um ser inferior. Perde de reputação, ou seja, todo mundo começa a falar mal da pessoa, a pessoa perde massa, malpisca. Isolamento social, depois de tudo isso ela acaba se isolando, porque ela não se enquadra nos padrões que a sociedade exige dela, e ela se isola. E esse isolamento pode provocar depressão, problemas aí de saúde psíquica, né? Então o indivíduo estigmatizado ele pode descobrir que se sente inseguro. O estigma gera insegurança em quem é estigmatizado, em relação à maneira como os normais o identificarão e o receberão. Os normais excluem e marginalizam, né? E são esses que produzem essa estigmatização e essa sensação aí de insegurança da pessoa que é estigmatizada. Leva a dor, sofrimento. É um problema social a questão do estigma. Porque o estigma geralmente é depreciativo e diminui, quer diminuir o outro, considerar o outro inferior. Então é assim que vai sendo moldada a nossa identidade pela cultura e é um moldar meio que tóxico, porque o estigma faz mal